Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso P+M Master Talks, a visão do Compliance Officer aqui em BH. Nesse episódio a gente tem o prazer de receber aqui a Patrícia, o Fernando, nossos parceiros, amigos aí, para falar sobre um tema bem relevante para o universo do compliance também, falar de uma legislação importante, que tem um impacto importante, relevante aí na nossa sociedade de forma geral, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu queria começar esse bate-papo, vocês se apresentando rapidamente, falando um pouquinho da atividade de vocês e principalmente como que a LGPD entrou na vida profissional de vocês, né? E como que vocês estão desenvolvendo isso aí no dia a dia. Depois a gente vai trazendo alguns pontos aí para a gente discutir. Então, por favor, primeiras damas, Paty, vamos lá. Já, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, a minha trajetória profissional basicamente começou no setor público e começou com a Codenge também. O meu cargo foi programado para a gente poder cumprir a legislação da Lei 13.303, que é a lei das estatais. Então, eles fizeram um concurso na época solicitando profissionais de compliance. E aí, foi onde eu tive a minha entrada na companhia, ainda sem estruturação de um processo. Então, eu comecei trabalhando na Secretaria-Geral, atuando junto com os conselhos de administração, fiscal, acompanhando toda a parte de governança. E, a partir disso, nós começamos a estruturar, sim, um setor na Codenge de compliance, de gestão de riscos. E a LGPD entrou no nosso processo até antes da estruturação do próprio setor. A gente fez uma capacitação que envolveu uma equipe multidisciplinar na companhia. Esse grupo depois foi responsável por fazer a programação do que seria necessário para adequar a Codenge na LGPD e foi quase concomitante com a formação da área de compliance. Então, depois que a gente realmente estruturou a área e já tinha sido feito o trabalho de mapeamento de dados e diagnóstico da Codenge, quando a área de compliance e gestão de riscos foi estruturada e virou um setor, ela já ficou responsável também por fazer a gestão da adequação da LGPD e as fases seguintes desse processo. Então, a atuação no compliance acabou que ela se confundiu muito também com a atuação em LGPD na companhia. Ela começou em 2019, no início de 2019. Legal. Fernando. Eu acho que o caso é parecido, né? Eu acho que as empresas olharam para o setor, né? Quem pode tocar isso aqui? Compliance. É meio parecido, vamos lá. Eu começo a forma de direito, né? Trabalhava em escritório e começo a atuar fazendo a pós em compliance. E aí é mais ou menos na época da GDPR ali, quando já está saindo da GDPR, eu formo na pós, no ano seguinte, 2018, publicam a LGPD. E eu trabalhando no hospital, o hospital olhou e falou, opa, compliance está aí, compliance, por favor, vamos para a LGPD. Sim. E aí eu começo a atuar com isso, depois eu vou para a empresa de logística, mesma coisa, setor público, mesma coisa, compliance e LGPD. E quando eu chego no Atlético, o Atlético não tinha um DPO, e eu falei, eu mesmo, antes que alguém me pedisse... Você já assumiu a responsabilidade. É melhor, deixa comigo logo, que vocês vão acabar entregando, vai demorar para vocês entregarem para mim, até vocês perceberem que estou precisando, então eu já assumo logo, já vou fazendo, que aí... Quando vocês perceberem que tem que fazer, eu já estava indo. Aí eu estou, desde o início da atuação, mais ou menos, no Atlético, já tocando a partir de LGPD também. Mas você sabe que é bem interessante isso, Eduardo. Eu queria que você contasse. Diga. Tem que ser você. Tá bom. Como que a LGPD entrou na nossa vida? Bom. É muito interessante. Porque é parecido com a história de todo mundo, na verdade. E tem um pouco a ver com o que eu ia, inclusive, motivar em relação ao nosso debate. Engraçado essa pergunta, eu não estava preparado para ela, mas ela é legal. Enfim, os nossos estudos sempre rumaram para compliance e riscos, né? E quando a gente percebeu o movimento da GDPR e a legislação que tratava, né, de dados e, de alguma forma, essa organização, né, mundial no tratamento de dados e etc., e o tema
muito relevante, a partir do momento em que estouraram algumas fake news e etc e tal, ou seja, esse tema sendo tratado com a questão da eleição norte-americana, enfim, vários contextos que giravam em torno do estudo do tema do tratamento de dados na sociedade. Nós começamos a naturalmente estudar um pouco, né, a legislação estrangeira e escrever um pouco sobre o assunto. E em determinado momento, eu e o Eduardo conversamos que nós precisávamos pensar numa metodologia. E a partir do momento em que a gente começou a estruturar essa metodologia com base já nos projetos de lei, etc., que estavam rumando para a vigência da LGPD, quando a LGPD entra em vigência, nós já temos uma estrutura de uma metodologia quase que pronta para dar vazão à lei, que não necessariamente era uma metodologia, eu diria, balizada, porque não havia naquele momento nenhuma organização metodológica para que a gente seguisse. Haviam boas práticas e nestas boas práticas nós estruturamos o nosso produto, a nossa metodologia. E foi muito engraçado que um colega nosso, advogado, que tem um grande escritório de advocacia, tinha vários projetos de LGPD já vendidos por um professor que trabalhava com ele, mas ele era um professor advogado, então ele dava aula da LGPD, mas não sabia fazer. E aí ele vendeu vários projetos e falou, olha, eu preciso de alguém para entregar. E a gente tinha a metodologia pronta, a gente fez uma parceria com o escritório do dia para a noite, e além dos clientes que a gente já tinha, a gente acabou ganhando uma carteira gigantesca de proteção de dados e acabou aí implementando, já em 2018, início de 2019, mais de 50 projetos de proteção de dados do dia para a noite. Então, a gente realmente começou a LGPD caiu na nossa vida dessa forma, e aí a gente vem estudando o tema desde então, né? Hoje eu faço parte do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, como conselheiro suplente pela vaga do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que é uma instituição acadêmica de âmbito nacional. Enfim, estou muito feliz lá, estudando um pouco. Hoje eu faço parte do grupo de estudos, do grupo de trabalho que trata de prevenção à fraude e também inteligência artificial. Então, é algo muito relevante. Mas eu queria agora trazer aqui ao debate, porque tanto a história da Patrícia quanto a história do Fernando, elas convergem em um ponto importante. O compliance, ou a estrutura de segunda linha, é vista como uma grande gestora de riscos. E no momento em que se analisa a LGPD como um risco importante ao negócio, né, cada um dentro da sua especificidade, né? Então, a própria lei das estatais, lá no artigo 6º, já trazia que, né, a estrutura de segunda linha ia ter que ser criada uma estrutura de processos e estruturas de risco, né? E a segunda linha de um time de futebol, sem dúvida nenhuma, né, prevê esse tipo de movimento de gerenciar riscos de proteção de dados. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui nesse debate essa ideia de quais são os principais riscos que vocês veem hoje na atividade de vocês em proteção de dados, né? E se a partir do momento em que vocês assumiram essa responsabilidade, vocês perceberam que ela faz sentido dentro da atividade do compliance, né? E em que momento ela faz sentido a partir desses riscos? Ótimo. Tá, joia. Uma vantagem que a gente tem até por ser setor público é que a possibilidade de responsabilização do CPF de gestor facilitou até que a gente tivesse orçamento para atuar nisso também. Eu acho que de forma até mais célere, que foi uma preocupação e uma força que teve a mais, acho que até do setor privado, até para aprovação isso junto aos conselhos. Então, acho que nesse ponto facilitou. A Codenge, ela não presta serviço público, estritamente, assim, vamos dizer assim, só se for de uma interpretação muito ampla. Então, para a gente, o principal foco hoje são as documentações que a gente tem, né, toda a nossa questão contratual, e principalmente a nossa resposta à lei de acesso à informação. Então, o nosso maior foco hoje, vou dizer assim, eu acho que o nosso maior risco é identificar que qualquer comunicação que seja feita com o cidadão ou qualquer contrato ou instrumento formal que a gente tenha com um fornecedor, que essas informações tenham passado pelo crivo de LGPD para a gente não ter nenhuma possibilidade de incidente. Mas eu acho que o maior risco que a gente corre nesse ponto é isso. A gente não tem atuação com dados sensíveis relevante, e também a Codenge fez uma busca por
mitigar ou evitar o uso de bases mais frágeis. Então, praticamente, as nossas execuções não passam por consentimento ou legítimo interesse. Então, são mais focadas na execução de política pública, de execução de contratos, cumprimento de obrigações legais. Esse foi um trabalho de gestão de riscos que a gente fez para poder mitigar as maiores dificuldades que a companhia pudesse encontrar. Bem diferente de uma relação B2C, né? Bem diferente, bem diferente. E a gente tem, assim, tem uma relação, algumas relações B2B que podem apresentar muito risco, né? Eu vou falar disso mais para frente agora. Mas de começo, uma preocupação que eu tinha muito grande era com o viés de segurança e informação para a privacidade. Então, a vulnerabilidade que a gente tinha uma vulnerabilidade de infra até, né? A gente tinha uma infraestrutura que poderia levar a gente a acesso não autorizado, a algum vazamento, porta aberta, sabe? Que eventualmente atingiria dados pessoais. Eu até brincava assim, no começo não dava nem para falar que era um banco de dados, era um tamborete, sabe? Hoje a gente tem uma estrutura muito robusta. Então a gente tem já uma gestão de vulnerabilidade, a gente tem um time que fica 24 horas ali, até porque a realidade hoje da Arena MRV é uma realidade de muita tecnologia, né? Vocês foram lá, então a gente tem assim, 15 mil point access, então a gente tem que ficar de olho mesmo nisso. Aí até acalmou um pouco mais o coração nesse aspecto. Mas aí um ponto cultural também disso é como a gente faz gestão de dados. Então, o pessoal está querendo... Tudo futebol é muito urgente, né? Às vezes você tem uma ativação para fazer que é decidida nas vésperas de uma partida. Então é muito mais fácil o cara pegar e jogar um dado no Excel e compartilhar com um patrocinador. Não. Outro problema que a gente tinha que resolver. Então é tudo API hoje. A gente precisa fazer... Não é um compartilhamento de dados. É uma API que responde sim ou não. Então a gente faz uma divulgação de um parceiro, o cara cadastra o nosso torcedor. Quando o nosso torcedor cadastra no parceiro, a API pergunta, esse cara é sócio? Sim, sim. Ele tem qual é o nível de sócio que ele é ali, qual o GNV que ele é, e responde e o cara ganha um benefício. A gente não pega, toma aqui para você consultar direto. É um sim ou não, é uma pesquisa na API. Que era um ponto muito importante que a gente precisava resolver. Ainda tem que aculturar, eu fico puxando a orelha da galera com muita coisa. E aí, 2020, vem a Lei Geral do Esporte, que hoje, para mim, o grande risco é a biometria. Então, o volume de dados hoje, o Atlético passou, acho que chegou já a passar 500 mil cadastros sociais. Biométricos. É muito grande. Tem clubes aí, né? O Flamengo, por exemplo, está com 2 milhões. Então, é um negócio, como a gente faz isso? Compartilhamento, porque órgão de segurança pública quer acessar a todo custo, e a gente precisa ali... Um dos objetivos foi esse, inclusive. Foi esse. E eu acho que a lei, por si só, faço uma crítica à Lei Geral do Esporte, porque quem escreveu não discutiu o assunto, a impressão que eu tenho é que não discutiu o assunto com profundidade. Saber o custo que é fazer aquilo. Pensou na operacionalização disso, né? E assim, o próprio custo de fazer um cadastro. Assim, o banco os bancos fazem com várias métricas, é um liveness, então o cara mexe, tem um acesso ali no documento para garantir que aquele documento, aquele rosto é daquele documento. Isso é caríssimo, caríssimo, clube de futebol. E a gente, para fazer isso, é muito difícil. Então a gente teve que achar outras alternativas e não existiam fornecedores que faziam isso. O pessoal faz para banco. E eles não era interessante fazer um custo menor. Então a gente teve que buscar novas alternativas. E agora a gente está aí num processo de fiscalização, bem assim, estão perguntando tudo. E a gente não tem certeza, a gente está no meio de uma insegurança jurídica. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, como a gente pode fazer. A posição aparente da NPD, por exemplo, com menores é que vai proibir. Mas a lei, ela coloca ali nos objetivos da lei de trazer maior segurança. Então, ela força o cadastro biométrico para garantir a segurança do espectador. E aí, num outro artigo, ela fala que são condições de acesso, no artigo 158, são condições de acesso
do espectador o cadastro biométrico se maior de 16. Então a interpretação que ficou da NPD é que somente maior de 16 pode. Mas o público mais vulnerável é o menor. Se a lei foi criada com essa obrigação para trazer maior segurança, para mim não é razoável que o público mais vulnerável não tenha acesso a essa segurança. Não, provavelmente não vão concordar comigo. E a gente fica nessa... O que a gente pode fazer com que essa zona de incerteza. né? E a gente não sabe. Então, a ideia que a gente buscou lá é, olha, vamos deixar que operacionalmente é muito mais fácil, porque pensa comigo, um público entra com biometria, o outro com QR Code, aí o menor não tem celular, então o celular, o ingresso tem que ir para o pai. E aí eu conheço cambista, eles vão burlar, eles vão acessar ingresso, vai entrar gente maior como se fosse menor, a certeza que eu tenho. E com ingresso de criança, vão pegar a gratuidade de criança e vai entrar adulto assim e vão revender, isso é certo. E aí um entra de um jeito, o outro entra do outro, vai forçar na catraca, vai dar problema, mas a gente apertar o botão, a gente tira a biometria. O que vai fazer com a base depois? Provavelmente vão obrigar a gente a excluir. Vai ser um outro trabalho, mas a gente está tentando... No fundo, a gente percebe que é quase que um caminho de boas práticas. Há uma necessidade de você adotar boas práticas e talvez na construção do processo de tratamento de dados pessoais, você sempre analisar o momento histórico em que a tomada de decisão é realizada, né? Porque isso vai garantir uma certa segurança jurídica dentro daquele momento histórico. E aí você ir construindo futuramente aquela eventual necessidade ou solicitação da Agência Nacional, né, agora Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas eu acho que, assim, estando ali no Conselho Nacional de Proteção de Dados, a gente percebe não só uma atuação muito presente da NPD e uma tentativa de acertar bastante na construção dos guias orientativos, ou seja, das soluções, né, para a viabilização da Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia, mas é muito complexo mesmo, porque o volume de tratamentos é bastante grande, as realidades são muito distintas. Então, se a gente for atacar, por exemplo, só os clubes de futebol, né, que é a tua dor específica trazida aqui, né? Quantos clubes de futebol nós temos no Brasil com realidades completamente distintas? E aí você não precisa nem ir para a Série B. Na própria Série A você tem realidades econômicas distintas, com dificuldades distintas, com uma questão regional que é muito complexa, né? Dentre outras coisas. Então, assim, o tratamento dado ao tratamento de dados não é simples, né? A questão é importante que seja realizado, né? Esses dias, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo que dizia a difícil missão de proteger aquilo que já vazou, né? Para falar um pouquinho do CPF, etc. e tal, porque também tinha uma mística por detrás do CPF, da descaracterização dos dados. Enfim, tem muito tema, é muito complexo, são realidades distintas, de empresas distintas, mas fato há que se ter uma metodologia séria por detrás, fulcrada em boas práticas, que considere, por exemplo, a convergência entre lá e LGPD, né, que considere, por exemplo, a vigência do ECA Digital, a Lei Geral do Esporte, a LGPD e outros aspectos relevantes. Então, assim, quando a gente vai discutir, né, e quando nós criamos o produto lá do escritório, etc., eu e o Eduardo, como, eu diria, gestores iniciais do produto ali, a gente discutia muito isso, né? O que esse produto precisa ter como base para servir para a realidade de todos os clientes como uma grande indução de boas práticas. Que no final das contas, eu acho que o grande problema da LGPD hoje, não sei se vocês concordam comigo, é gerar cultura interna de proteção de dados. Então a cultura ela é muito importante. A gente só vai fazer isso nesse dia a dia que você está dizendo, mostrando a realidade, a dificuldade, etc. e tal. Então... Perfeito, não? Você conectou bem com o assunto que eu acho que a gente precisa tocar aqui também, que é, vamos lá, quando a gente pensou nesse produto lá no escritório, né, há anos atrás, a gente parte do pressuposto, bom, a gente tem uma nova lei, né? Essa lei vai entrar em vigor, a gente começou a trabalhar, né, antes até dela entrar em vigor. Toda nova lei traz um cenário de insegurança jurídica, né? A gente não vai ter julgado aí, né, que define posicionamentos no judiciário, por exemplo, durante um bom tempo ainda. Então a gente ainda vai viver esse processo de insegurança jurídica. A gente também não tinha um listamento bem estruturado de melhores práticas, né? Então a gente ainda não sabia muito bem para onde caminhar.
Então, vamos pensar no produto de que forma? Daí o compliance vem, né, e os conceitos de compliance vêm para nos ajudar, para nos apoiar. Principalmente quando a gente fala em gestão de risco. A gente tem que prever riscos futuros que podem se materializar. Então, a nossa metodologia é muito baseada em gestão de risco. Então, eu queria, né, fazer esse paralelo, porque, vamos lá, via de regra, quando a gente ouve palestras, ouve posicionamentos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu ouço muito sobre segurança da informação, porque a gente tem uma dificuldade estrutural relacionada a segurança da informação. A gente ouve muito em relação ao relacionamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou o medo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os seus posicionamentos e as suas fiscalizações, e o relacionamento com titulares. Então, eu ouço muito falar sobre isso, porque, de fato, é uma grande preocupação. Mas quando a gente pensa na questão da adequação, a gente tem que olhar para dentro de casa. Né? E daí vem a questão de cultura, né? O Peronte falou muito bem, a cultura da proteção de dados. Então, eu vejo, né, e a gente hoje, né, a gente já está dentro de clientes que a gente fez a adequação há anos atrás e a gente ajuda na manutenção, né, desse processo, que mais difícil do que fazer o processo de adequação é fazer o processo de manutenção, porque você precisa manter o enforcement, você precisa revisitar data mapping, você precisa revisitar a matriz o tempo inteiro, você precisa revisitar políticas porque saem resoluções novas, eu preciso adequar algumas questões internas e reportar isso para o meu time interno e construir cultura. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dos desafios internos relacionados a aculturamento. Né? A Patrícia trouxe muito bem, eu tenho certa facilidade porque eu tenho a vinculação do CPF aqui, né, do servidor, quando a gente está falando, né, de uma estatal. Agora, no privado, esse compromisso já é um pouco diferente, tem mais a ver com cultura organizacional mesmo, com amor pela empresa, né, com o amor pela proteção do CNPJ da empresa. Então, eu queria que você estabelecesse esse paralelo entre gestão de riscos, aculturamento e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto isso é relevante no dia a dia de vocês? Começar? Tá bom. Dessa vez eu começo. não serei cavaleiro, sabe? Tem uma realidade do futebol que acho que dá um grau de complexidade, que são as diferentes pressões que sofremos de entes públicos diferentes e privados. Então, muitas vezes a gente olha para escolher de quem a gente quer apanhar menos ou mais. Porque, então, assim, o lado esportivo do público, o Ministério do Esporte, CBF, eles forçam a gente, eles querem que a gente faça a biometria, eles querem que a gente compartilhe com os órgãos de segurança, ir lá plugar no córtex. Eles querem até que a pessoa seja presa dentro do estádio. Já a GPD agora, né, não quer isso. Eu até concordo, eu também não quero. Não quero correr o risco de prender alguém justamente lá dentro. Não é meu papel. E aí tem pressão de patrocinador. Então, o patrocinador é muito mais interessante que a gente pegue a planilha, baixe todos os dados e entregue para ele. Lindo. Sim. Ganhou, não dá. É um risco para eles. Então a gente precisa pensar muito na proteção da instituição a longo prazo. E eu falo muito com o pessoal, apesar da gente não ter uma responsabilização no CPF clara das entidades do esporte, principalmente, né? Apesar de ser necessário, mas, por exemplo, o futebol não recebe verba pública, né? Então não entra no Agnello Piva, nada do tipo. Tem lá a previsão da Lei Geral do Esporte, não tem ninguém para fiscalizar. Só que eu falo muito com eles. O futebol está há 100 anos aí. Vocês vão passar, nós passaremos, os clubes vão ficar. Chega lá na frente, acontece alguma coisa que a gente não consegue nem sequer ter o histórico explicar, você vai virar página no jornal por algo que você não fez de má fé, mas aparenta. Então, a responsabilidade que você vai sofrer é uma responsabilidade na sua reputação. Sim. E eu estou aqui para proteger a sua reputação e proteger o clube. Então, a gente conversou muito com o pessoal para começar a ter essa visão e saber direcionar a pressão. Então, um exemplo, inclusive da torcida. A torcida, em alguns casos, ela quer que a gente trate o dado dela da forma mais crua possível para eles terem acesso. Então eles têm a expectativa que a gente faça as coisas do jeito mais simples possível
mas a gente precisa proteger os dados dele. Então, agora mesmo, a final do Mineiro, não fomos nós o mando de campo. Uhum. A gente ia lá jogar, o mando de campo da federação. E é no Mineirão. Então, ó, toda a estrutura ali está preparada para atender os torcedores do Cruzeiro que já estavam cadastrados. A gente não. A gente precisou deixar muito claro que a biometria é do Mineirão e a gente precisou criar um mecanismo de comunicação com o Mineirão para garantir a prioridade de compra dos nossos torcedores. Porque tinha uma pressão da torcida para que valesse o sócio-torcedor dela. Uhum. Eu pago meu sócio-torcedor, quero minha prioridade. E a gente precisou de mecanismos para garantir isso de forma segura. E aí eu fiquei feliz com essa história, porque apesar de eu ter trabalhado até tarde também para resolver, que foi muito em cima, que a gente classifica no domingo e o jogo era no outro domingo, abria a venda na quarta. Então a gente precisava preparar num tempo curto. Uhum. Me procuraram. Fernando, o que a gente pode fazer para garantir, a gente tem essa pressão, essa necessidade, a gente precisa garantir com mitigação de risco. Seria muito mais fácil para eles se eles não falassem nada comigo, fossem lá pelas costas e fizessem. Claro. Mas esse recado de, olha, o que você faz aqui pode não te responsabilizar financeiramente ou com a prisão, mas a sua reputação vai ser atingida. E se o clube toma uma punição por algum motivo, por uma ação que você poderia ter feito e não fez, eu respondo como DPO no meu CPF. Mas eu te levo junto comigo, que eu vou ter que explicar. Então vai nós dois lá. A tua omissão tem consequência. Sim, né? E a gente vai, porque eu olho muito a LGPD também por um viés de segurança da informação. Né? Quando a gente olha pessoas, processos, tecnologia, a gente sabe que o tripé mais fraco aí são pessoas. Uhum. A gente precisa atuar muito com elas. Sem dúvida. Bom, em relação ao setor público, né, o que a gente vê, apesar da facilidade em tomar as decisões junto à gestão por causa da responsabilização, por outro lado, uma dor do setor público também é que da direção para baixo, as rotinas que já estão implementadas, é mais difícil de você movimentar, às vezes, para trocar práticas, né? Então, como que a gente fez para atuar preventivamente nesse caso? Nós chamamos outros setores da empresa para ser corresponsáveis por esse processo. Então, assim, hoje nós temos 2 estruturas que atuam com a LGPD, um comitê multidisciplinar que atua prontamente junto a toda a empresa, cada um no seu ramo de atuação, e o nosso setor de compliance que supervisiona o programa que o comitê roda e ainda atua como consultoria. Então, o que nós buscamos fazer, né, para poder trazer aculturamento, trazer sensibilização dos gestores e fazer essa gestão de risco também? Primeiro, criar um plano de comunicação robusto que deixasse esse tema em vogue pelo menos uma vez a cada mensal ou então bimestral. Chamar todos os gestores para atuar nos seus documentos normativos, e a gente também fez uma atuação preventiva de já estabelecer, tentar inserir a LGPD na rotina dos processos e procedimentos que a casa já atuava, e também já criar instâncias específicas de atuação nos casos mais críticos. Então, hoje a Codem já tem normatizado o que e como fazer nos casos de incidente, nos casos de atendimento a pedidos de titulares. Nós já temos tudo isso normatizado para exatamente já trazer essa rotina para os gestores e impedir que tenha que fazer uma movimentação de última hora, que eu acho que é mais fácil no setor privado, de que aconteceu, já está tudo estabelecido, já tem a gestão de crise definida de como atuar nesses casos. Então, eu acho que para a gente foi principalmente já deixar tudo claro, né, normatizado de como seria essa atuação e ter uma atuação multidisciplinar na casa. Muito bem. Você sabe que eu acho muito interessante, porque de alguma forma, quando a gente fala de cultura, nós necessariamente tocamos no tema de pessoas e processos, né? Porque a cultura ela se estabelece dessa forma, né? Enfim, os processos pensando naquilo que as pessoas eventualmente poderiam construir como parte de um processo de risco a ser materializado, né? E as pessoas sendo treinadas e comunicadas sobre o processo. Então, quando nós pensamos lá na metodologia, e casa muito com esse momento de bate-papo, né? Nós pensamos em construir uma metodologia em cima de pessoas, processos, e aí falando um pouquinho mais ativos e terceiros, né? Então, se a gente for pensar na estrutura de proteção de dados,
toda a estrutura de proteção de dados ela vai tratar desses pilares, né? Então, processos ativos e terceiros e as pessoas circundando nessa estrutura de tratamento de dados nesses 3 grandes temas, né? Então, um bom inventário de dados, e agora entrando um pouquinho mais na parte técnica do tema, né? Um bom inventário de dados ele é construído com base nesses 3 grandes, eu diria, pilares, né? Então, processos ativos e terceiros. E a partir daí, a construção de uma matriz de risco que vai fundamentar os planos de ação, né? Nós normalmente costumamos dizer lá no escritório que se esse processo não é feito, você está dando paracetamol para paciente terminal, né? Porque você não sabe exatamente qual é o tipo de política você tem que ter, o que aquela política vai precisar contemplar dentro, por exemplo, de uma política de privacidade para que atenda à tua realidade. Porque não adianta você copiar do Google, né? Enfim, no Google você vai ter várias políticas de privacidade, né, e vários documentos que vão organizar o processo de proteção de dados em várias empresas que são publicados, muitas vezes os próprios hot sites dessas empresas, né, ficam lá disponíveis. Então você pode copiar? Poderia, mas vai servir para a tua realidade aquela cópia? Então, acho que isso é muito importante, né? Ter esse processo fundamentado nesses 3 grandes pilares, com a construção de uma boa matriz de risco e os planos de ação, a partir daí, a fundamentar uma adequação específica, eu acho que é muito mais seguro para qualquer encarregado de dados, para qualquer DPO ou para qualquer gestor que pense em começar um processo de adequação. Esse processo não é do dia para a noite, né? Enfim, pelo contrário, ele é bastante demorado porque essa base preventiva, e aí eu acho que tanto a Patrícia quanto o Fernando tocaram nesse ponto, né? O compliance como grande estrutura de prevenção, né, a uma materialização inadequada da LGPD dentro da companhia. Quando você pensa nessa prevenção, a prevenção, na verdade, ela toma tempo, né? E esse tempo não necessariamente é o mesmo tempo do negócio. Então, eu queria entrar nessa questão técnica e temporal, né? Agora, por exemplo, no futebol, com a vigência agora a partir de março desse ano, né, do ECA Digital, né, a questão do setor público com todas as necessidades de publicização de atos, contratos, né, termos de cooperação, convênios e outras questões vinculadas ao próprio servidor, por exemplo, da Codenge no portal da transparência. Então, como é que vocês agem dentro desse cenário de imediatismo e, ao mesmo tempo, de necessidade de uma adequação sólida e que seja dentro de um passo a passo, né? Existe alguma métrica, alguma dinâmica, ou vocês acabam utilizando isso como um processo um pouco de gestão de crise mesmo, né? Então entrou aqui uma necessidade, precisa ser imediata, existe uma vigência de uma lei, mas eu ainda estou no processo, por exemplo, de estruturação do meu inventário de dados. Como é que eu vou dar vazão a essa lei estando num processo de verificação do que essa lei pode impactar na minha realidade, né? Então, acho que isso é legal, essa gestão do imediatismo. Como é que vocês constroem isso no dia a dia, né? Perfeito, não, é bem interessante a gente discutir nesse nível as questões, porque, primeiro, né, a gente vem de um cenário, de alguns anos atrás, de total desconhecimento em relação à lei, né, e eu queria, né, ir um pouco para essa linha na conversa com vocês, seguinte sentido, né, a gente veio de um momento onde a LGPD foi utilizada como muleta para algumas questões, para dizer assim, eu não vou fornecer dado que a LGPD não permite, né? E eu acho que isso, né, é bem legal, principalmente na realidade da Patrícia, quando a gente fala do confronto aparente entre a lei e a LGPD, que não existe, né? Mas muita gente usou a LGPD como argumento para não divulgar dado que precisa ser divulgado por força da Lei de Acesso à Informação. A gente passou pelo momento também do vírus do consentimento, né? Não te dei o consentimento para tratar meu dado. Então, eu tenho mais outras 9 bases ali que eu posso utilizar para tratar teu dado, né? Então, eu acho que esse aculturamento, principalmente dentro das organizações, ele já vem sendo superado, né? Essa fase do desconhecimento total, a gente vê que hoje as pessoas já têm uma noção melhor, né? Lógico que os profissionais que trabalham com isso têm uma noção mais clara, mas
Eu queria que vocês passassem, assim, como que está a impressão de vocês em relação aos times, né, que não participam disso no dia a dia, mas que eventualmente precisam ser acessados, né? E que técnicas que vocês utilizam, né? Treinamento, comunicação, cartilha, a questão da divulgação das políticas. Acho que o Peronte falou um negócio extremamente importante, né? A gente vê, vou fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, já escreve uma política de privacidade, já vai para uma política de cookie, uma política de segurança da informação, etc. e tal, mas essa política está protegendo o que por trás, né? Se eu não tenho, às vezes, um inventário de dados, né? Se eu não tenho esse inventário de dados com a ênfase adequada, se eu não tenho uma matriz de risco que diz, né, quais são os riscos relacionados àqueles tratamentos, né? A questão da emissão dos relatórios de impacto à proteção de dados, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa realidade, sobre esse dia a dia, sobre a gestão do programa, né, como DPO, quais são os desafios ali para essa questão de aculturamento, para essa questão de entendimento do público interno sobre a importância desse processo, não só pela responsabilização, né? Vamos fugir um pouco dessa questão da responsabilização, mas sim em relação à operacionalização do dia a dia. A necessidade, é o imediatismo. Exatamente. Preciso disso para amanhã, mas como assim? Exatamente. Então, isso é legal. Bom, então, em relação ao imediatismo, o que a gente fez? O que nós adotamos, né? A lei entrou em vigor. O que nós vamos fazer? O daqui para frente, o que foi obrigatório e necessário. E o para trás, a gente entrou. Primeiro vamos ver o que é possível e quais as estratégias que nós vamos criar, né? Uhum. Então, acho que a palavra base disso tudo foi priorização. E nesse ponto, até o data mapping nos auxiliou bastante, né? Primeiro, vamos ver quais são as necessidades da companhia, onde estão as dores. Então, aí, em relação ao imediatismo, né? Esses processos aqui são os nossos processos mais críticos, então nós atuamos com base em força-tarefa. E aí, nessa questão documental, né, nós tivemos força-tarefa para já alterar todas as minutas da companhia, então todos os documentos oficiais e formais que saem da companhia, ela já tem uma minuta agora preparada, que já está adequada à LGPD. E em relação aos contratos existentes, também houve uma força-tarefa para atuação de todas as áreas juntos aos seus fornecedores, para que pudessem aceitar um aditivo contratual que já trouxesse o regramento necessário. Uhum. E em relação ao passado, um exemplo que a gente tem de priorização, a Codens tinha um arquivo físico gigantesco, né, de galpões de documentos que vinham. A companhia já passou por reestruturações, né, desde a época da Camig, então assim, já são mais de 50 anos de gestão documental. Não era nem razoável nem viável que a gente disponibilizasse vários braços, por exemplo, para atuar em todo esse arquivo digital para adequação de LGPD. Então, o que nós fizemos foi estratégia de priorização. Se nós não podemos atuar, por exemplo, diretamente nesse arquivo físico, vamos atuar no acesso. Então, nós criamos controles de acesso rigorosos que qualquer documento que sai de lá, aí sim, quem faz essa gestão desse acesso tem a possibilidade de verificar e fazer a adequação LGPD. Então, a nossa atuação foi dessa forma, vamos para frente, tudo que é necessário, e aí o que a companhia já disponibilizou, vamos colocar os braços que forem precisos, né, para poder fazer essas adequações. E do passado, vamos criar estratégias para poder atuar da melhor forma e garantir a conformidade da companhia, mesmo que não seja na forma mais literal. Você está falando de arquivo aqui, eu lembrei de uma história engraçada também nesse processo de gestão de arquivo. São quase 118 anos, dia 25 faz 118 anos. E a gente fez um trabalho, né, de saneamento dos arquivos e tal, e eu cheguei à seguinte conclusão: o clube de futebol, ele é um potencial acumulador, porque eventualmente qualquer coisa é uma peça histórica. Uhum. Então, um dado pessoal, por exemplo, a carteirinha de base do Reinaldo é um dado pessoal, mas ela é histórica, porque é o Reinaldo. Uhum. Então, assim, a carteirinha do Éder Aleixo, isso são coisas que que tem a carteirinha do Éder Aleixo aqui? Não, porque é histórico, pô. Éder Aleixo, é ídolo. Gente, então é complicado, né? Como é que a gente vai proteger? Porque a gente tem um interesse do ponto de vista documental, histórico, Uhum. porém é o dado da pessoa. Então, assim, é razoável a gente manter o prontuário médico do Reinaldo para fins históricos? Porque, assim,
detalhamento, a gente tem um processo histórico de alguma lesão que foi grave, que ele superou, tudo bem, mas assim, o detalhamento é razoável? Acredito que não. Passados os 30 anos, né? Acredito que não. Então, ali, uma que a gente não pode nem, nós não podemos nem tratar esse tipo de dado. Se a gente for tratar com base no saúde, né? Tem que ser um profissional. Então, já o LASMAC tem que tratar. O LASMAC não vai mexer. Já, ele está preocupado com o jogador de agora. Então, a gente teve que começar a ponderar essas coisas. Onde é que está a base legal para enquadrar esse tipo de dado? Sim. E aí, assim, é realmente de importância histórica o detalhamento da lesão? Assim, sei lá, uma condromalácia no joelho esquerdo, no joelho direito. Não é. Ele teve uma lesão no joelho, ele teve uma lesão no pé. Essa informação. Agora, o detalhamento ali não era razoável. Então, a gente tem que começar a pesar. A carteirinha já é mais razoável, a gente trata de outra forma. Se eu não me engano, não tem nem CPF na carteirinha. Na época, eu usava o RG. Enfim, uma dificuldade, a gente precisa ser ágil e conforme. E futebol é muito dinâmico. Então, aparece alguma coisa, alguém tem uma ideia de gênio, alguém quer testar uma ativação na partida. Eu deixei esse tipo de questão já protocolada. Então, não muda muito. A ideia vai mudar, mas basicamente vai ter alguma ativação com o sócio, vai ter algum possível compartilhamento de dado ali aparente. Então, do nosso lado, a gente tem ali, dentro do mapeamento de dados, ativação de marketing, esse tipo de interação com o torcedor e o que pode acontecer e o que a gente tem. Então, a gente tem uma API montada, o cara vai lá e faz um JSON, um webhook para pegar no JSON e puxa lá. Se ele não tem, a gente busca alternativa, vamos fazer alguma coisa segura. Você vai ter um acesso aqui por um tempo limitado para fazer a ativação, ou você primeiro faz um período de cadastro lá com a gente faz uma propaganda, o cara tem um período de cadastro e depois ativa. A gente estuda esse ponto. Fernando, não dá para fazer nada disso. Cara, assina a carta de risco. Porque é a gestão de crise. Já entra na gestão de crise. Mas todo esse processo de adequação foi tudo junto, né? Entrou um compliance que nunca existiu, junto com a LGPD, e tem todas as demandas específicas. Não tinha processo, por exemplo. E eu tentei criar um framework que juntasse. Então, eu preciso mapear. Eu não acredito em gestão de riscos que a gente faz assim. A gente pode falar, tem risco de manipulação de resultados no futebol. Tem risco de assédio moral no futebol. Assim como tem o risco de privacidade. O assédio moral vai acontecer ali os fatores de risco completamente diferentes do administrativo para o futebol. Sim. Do mesmo jeito a privacidade. Manipulação de resultados, eu quase não vou me preocupar com o meu time administrativo. Então, eu preciso o quê? Eu ter os processos, porque o risco vai responder diferente. Então, nesse trabalho, eu precisava de gestão de risco no geral e gestão de risco de privacidade. Eu faço um mapeamento de processos e já, dentro desse mapeamento de processos, eu tenho um gatilho para entender se tem gestão de dados. Tendo gestão de dados, nesse mapeamento eu já aciono a parte para fazer o data mapping. Eu coloco toda a parte de data mapping. E aí eu venho para fazer a gestão de riscos de compliance, tem risco operacional, que eu também não acredito que risco operacional não possa ser de compliance, e os riscos de privacidade. E isso faz a gente entender algumas coisas. Que um problema operacional me leva a um risco de privacidade. Então, se eu tenho uma gestão caótica operacionalmente, o pessoal faz tudo no bumba, vambora e vão fazer, eventualmente eu posso cometer alguma violação de dado ali de alguma forma. E olha que interessante isso que você traz. E de alguma forma a gente vive isso porque, né, estando ali no dia a dia com vocês e etc, tal, conversando sobre alguns aspectos, mas isso que você trouxe é muito interessante. É um organismo vivo, né? É um ecossistema que se retroalimenta. Então, quando você tem ali uma nova solicitação,
ainda que em cima da hora de um jogo, ou, né, uma nova solicitação, horas antes de uma reunião do conselho de administração e etc e tal, que você precisa tomar uma decisão, você vai precisar trazer isso como um dado relevante para retroalimentar o teu inventário, a tua matriz, e dali, eventualmente, você tirar um plano de ação futuro, ainda que você tenha que responder de forma imediata. Ainda que você abra um processo de gestão de crise, né, para resolver, aquilo vai necessariamente se tornar algo relevante para a construção de um futuro e para que você possa, naquele futuro, não sofrer mais com a crise que você teve naquele momento. Ou seja, essa solicitação imediata que starta uma crise vai servir para um aprendizado a longo prazo para a construção de uma política ou de uma redefinição do inventário, matriz, política, e aí toda a estrutura. Então, ela é uma estrutura que ela se retroalimenta. Você não pode achar que adequou, está adequado, né? Quantas vezes a gente fez isso, né? Entregamos projeto de proteção de dados e privacidade, enfim, já mais de 200 projetos entregues, e a gente percebe que o cliente muitas vezes mata o projeto porque não retroalimenta esse projeto, não dá continuidade a esse projeto, não revisita a matriz, não revisita o inventário, e aí o projeto ele fica defasado. E às vezes depois, a gente teve uma situação recente agora que o cliente depois de 2 anos voltou e falou bem assim, a gente queria que a gente retomar o projeto. Praticamente vai ter que começar do zero, porque não há mais como retomar o que ficou parado 2 anos. Então você vai ter que reconstruir, já não é a mesma empresa, já não é a mesma sociedade, já não são os mesmos dados, já não são os mesmos sistemas. Então é muito interessante o que vocês trazem, porque essa visão cíclica e de sistema, ela é relevante, né? Não, perfeito. E a gente vê, né, a metodologia, a forma de manutenção de um sistema de proteção de dados, ele, na minha opinião, é um apêndice de um sistema de compliance, porque a técnica é a mesma, você precisa manter o enforcement o tempo todo, porque novas formas de tratamento vão surgir diariamente. Como você falou, às vezes vem um cara com uma ideia mirabolante lá, eu quero fazer uma promoção assim, assado, e vai utilizar a base aqui, e é um negócio legal para o negócio, mas em compensação traz uma série de riscos que precisam ser parametrizados. Então, se eu não tenho uma base bem estruturada, como você falou, eu já tenho o framework lá, né, estabelecido de como novas tecnologias vão acoplar no que eu tenho aqui hoje, para você ter pelo menos um início do que você vai fazer, né? Então, é muito importante ter esse entendimento de que o processo de manutenção ele é muito mais complexo do que o processo da adequação. Porque a adequação é você pegar o que tinha para trás, você pegar o status quo, né? E depois você precisa manter, você precisa capacitar permanentemente, você precisa comunicar permanentemente, você precisa estar o tempo todo, né, imprimindo energia para que aquilo não se perca no tempo. Como o Pironte falou, a gente pode chegar num momento onde tudo que foi feito para trás se perde, porque eu deixei de alimentar aquele meu sistema o tempo todo, né? E daí a gente já está indo para o final, infelizmente, que o papo está muito legal, mas eu queria fazer mais uma provocação no seguinte sentido, para a gente olhar um pouco para fora agora, né? Então a gente está falando que a gente a gente precisa conhecer e proteger nossos processos, a gente precisa proteger e conhecer os nossos ativos, que protegem, né, os dados. A gente tem as questões de transferência internacional, a gente tem agora, quando a gente fala em relação a terceiros, né, tanto a Codenge quanto o Galo se relacionam com terceiros, né? Você falou bastante sobre a questão do relacionamento com autoridades, etc., mas na relação B2B, na relação com outros negócios que eventualmente tratam dados. Como que vocês estão vendo o nível de maturidade do mercado? Tá? Uma coisa é a gente olhar para dentro e ver o que a gente está vendo no dia a dia. Mas, inevitavelmente, enquanto DPO, eu preciso me relacionar com o mercado, porque, vamos lá, né? Eu tenho um patrocinador, né, que pode, eventualmente, ter no contrato lá uma cláusula de transferência de dados pessoais balizada. Então, como que vocês estão enxergando o mercado? Quando a gente fala em relação a diagnóstico de terceiros, o que vocês têm visto em relação à maturidade do mercado perante a Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá, porque tem 2 mundos, né, pra gente. O patrocinador, por exemplo. Os patrocinadores normalmente são grandes empresas que já têm isso na sua rotina. Então, no começo, quando a gente foi conversar com eles,
a recepção foi até assim, nossa, que legal, não esperava vindo um clube isso, tinha essa visão ainda que a gente né, aquela bagunça toda. Alguns serviços ou patrocinadores que são futebol, assim, muito próximos da realidade, falaram, não, mas o clube tal nunca me questionou isso. Aí, não, mas a gente não é o clube tal, a gente é o Atlético. Então, aqui agora a gente vai fazer assim, você vai ter que adequar. Eu vejo um avanço da maturidade. Lá, pegando 2022, ó, só a trajetória do Atlético para agora, um avanço bem maior. Hoje, se a empresa não tem um domínio técnico do assunto, que você consiga falar detalhadamente, né, do viés técnico e ter alguém ali que vai conseguir conversar com você, pelo menos eles sabem que é importante e que é necessário. Aí chega aquela hora que você começa a falar muito técnico, o cara não consegue entender, ele vai lá e só aceita o que você está pedindo, que ele não consegue nem rebater. Tem avançado nesse sentido. Então, assim, até as próprias empresas agora que tratam de bilheteria, que são empresas mais voltadas para evento e futebol. E evento é tão caótico quanto um jogo, até mais. Produção de evento é loucura. Que assim. Também está no core de vocês, né? Ou seja, enfim. Tá menos porque assim, a gente entrega o estádio, né? A casca, né? A produção, ingresso, é responsabilidade total. A gente não entra com eles, a não ser que a gente seja produtor. A gente já foi produtor dos primeiros shows na arena para teste, aí sim era responsabilidade nossa. Agora a produtora que vem. Mas, eventualmente, uma empresa que faz bilheteria de um estádio faz para evento. Então, agora mesmo, a do Mineirão, ela faz para muito evento. A nossa, ela é voltada para jogo, para clube. Tem a Ticketmaster, por exemplo, ingresso, eles fazem geral. E hoje elas estão com todas, assim, não estou falando só da minha, eu vejo no mercado uma evolução maior do assunto. Ainda que precise, né, amadurecer mais, pelo menos você consegue falar, olha, isso aqui é importante, e não vai ter um cara que fala, não, dá nada não, que é NPD, vai Brasil, ninguém vai punir, porque você ouvia muito isso. Não vai pegar não, gente. Hoje já viram, eu acho que pegou, então vamos obedecer, melhorou. Legal. Paty. No nosso caso, nós temos um ponto facilitador, né? Porque as nossas contratações são via licitação. Então, assim, requisitos definidos, o fornecedor que quiser participar, ele se adequa ou não. Agora, o que a gente percebe das discussões que são mais técnicas, são nichos específicos de fornecedores que têm uma discussão mais técnica de LGPD que realmente chega a debater com a gente na hora da assinatura do contrato mesmo de revisão de cláusulas. O que nós observamos mais são contratos que a gente tem relacionados à tecnologia da informação, à auditoria e a seguros. Os outros tipos de fornecedores, acho que está mais nessa linha que você falou, Monfa, de tá aqui, eu vou aceitar, porque eu não tenho nem condição de argumentar ou discutir isso com vocês. Então, a gente observa um avanço nos contratos que os nossos fornecedores participam, são mais nesses nichos específicos que tem já uma técnica e um conhecimento, até um programa de LGPD já estabelecido. Eu acho que o mercado acaba sendo indutor de boas práticas, né? Então, vocês estando adequados, naturalmente aqueles que se relacionam com vocês vão, em algum momento, precisar se adequar, né? Isso. E eu acho que essa vai funcionar e está funcionando muito como foi a estrutura de compliance, como foi a estrutura de gestão de riscos, ou seja, existe ou uma obrigação legal ou uma boa prática de mercado na necessidade de adequação, e quem quiser se relacionar, neste caso, com a Codenge ou com o Atlético, vai ter que estar adequado, senão em algum momento eu vou cobrar e você vai precisar se adequar com o enforcement necessário para contratar, para fazer a parceria ou para se relacionar comigo, né? Então, a gestão de terceiros ou é por amor ou é pela dor, né? Então, de alguma forma ela vai acontecer. O próprio mercado ele acaba balizando e exigindo, você acaba perdendo competitividade hoje. Sem dúvida. E a gente falava disso há muito tempo, a gente sempre falou sobre isso, né? Que a LGPD em algum momento ia ser um diferencial, né? A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ia ser um diferencial competitivo em algum momento. E hoje, mais do que um diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência de mercado, porque para você se relacionar com grandes empresas,
você inevitavelmente vai precisar fazer uma adequação. E eu acho que essa é a grande sacada do legislador quando ele traz os critérios de responsabilização objetiva, né? Que daí isso faz com que essa cadeia, de fato, ela dissemine. Mas, gente, vamos lá. Vamos para a nossa fala final aqui. Eu queria, primeiro, né, em nome do nosso escritório, em nome do Pironte, do nosso time, agradecer muito vocês por disponibilizar esse tempo de qualidade aqui conosco. A gente tem a sorte aí de acompanhar o dia a dia de vocês, né? Nas duas empresas a gente apoia e vê que não é um dia a dia fácil, que vocês têm bastante demanda, então só de vocês estarem dedicando esse tempo de estar aqui com a gente, poxa, né, só tenho que agradecer, reforçar, né, o quanto a gente gosta de estar aqui em BH, o quanto a gente gosta de interagir com os profissionais aqui de BH, porque vê um nível de comprometimento de qualidade muito grande nas tratativas. Então, muito obrigado, né, que seja, né, uma iniciativa que a gente possa contar com vocês para outras, porque vocês sempre têm muito conteúdo a agregar. E deixo aí né, um momento para vocês fazerem uma fala final, trazer alguma mensagem final em relação ao tema. E você também, então, agora, momentos finais do nosso episódio. Bom, da minha parte é só agradecer também, é um prazer enorme e esse é um tema que nos traz até brilho nos olhos na Codente. Realmente eu acredito que em termos de setor público, principalmente setor público estadual, a Codente está no nível de aprimoramento, então é muito bom falar desse assunto, muito bom compartilhar as práticas, muito bom saber da outra realidade também. Acho que em muitos pontos você tem uma vida mais difícil do que a minha. Mas foi um prazer muito grande, a gente está sempre disponível, a Codente também tem muito, muito prazer em ter essa parceria com o escritório de vocês, que tem nos auxiliado tanto nos nossos processos de gestão de riscos, então, muito bom, agradecer. Obrigado, também queria agradecer o convite, só queria você falou um ponto que eu queria dar uma pegada, da questão da valorização ali do ativo, a partir da privacidade. Trabalhei numa empresa preparado para IPO, no mercado virou 2021, o pessoal desistiu, mas o quanto foi forte a due diligence voltada para segurança de informação e privacidade. Voltava, pergunta, e arrancou assim, um pouquinho do equity ali por conta do valuation, comeu um pouquinho do valuation porque ele enxergava o risco. E investidor, ele vai olhar, ele pode assumir o risco, ele só vai tomar ali o risco para ele. Esse risco tem um custo. Muito simples. Sim. Eu vejo isso muito assim, da mesma forma que é com o trabalhista, que foi o trabalhista um tempo, agora o passivo trabalhista, o risco trabalhista arranca muito valuation, a privacidade compliance caminhou para isso. Indo para o futebol, passei o processo, né, a gente era associação, virou SAF, isso também foi muito olhado pelo investidor ali. E agora, no momento que a gente está, que se discute um futuro IPO, se o mercado permitir, se for interessante para o futebol também, ou um novo investidor, tenho certeza que quando ele sentar na mesa, uma das visões dele vai ser esse risco. Eu espero que ele não tire valuation, ele bote valuation, se sente confortável ali com o nosso trabalho. E aí eu queria agradecer vocês pelo convite, prazer, vocês sabem o quanto eu gosto de estar com vocês, né? Sempre possível eu convido vocês lá na nossa casa. A gente está invicto lá ainda, né? A gente não Pois estamos precisando de vocês. Estamos precisando de vocês. Eu já falei que eu já fui para o místico e para a superstição, então estou precisando de vocês lá. Por favor, voltem mais. E a ajuda de vocês tem me dado um conforto maior. Inclusive, né, eu passei muito, olha, aqui eu tenho certeza de qualidade técnica. Teve um parecer que vocês fizeram pra gente, o diretor jurídico precisava olhar, ele chamou e falou, os caras, no nível, eu falei, o conforto me ajuda a dormir um pouquinho mais, porque às vezes eu falei, vocês querem ter mar? Vou perguntar lá pro pessoal, aí vocês vão dar uma opinião fundamentada, e eu falo, viu, aí o pessoal tá recuando, agora tá comprando muita coisa, tá bem melhor a minha vida, obrigado. Não, pra gente é um prazer, eu queria só agradecer a oportunidade. Debater esse tema para mim é sempre um prazer, né? Enfim, no próprio escritório a gente acaba vivendo muito isso, e eu vivo muito o tema da LGPD por conta do próprio conselho hoje, e estar com vocês dois é uma grande oportunidade de aprender, né? Vocês
nos trazem algo que eu acho que para todo negócio é relevante, que é a vivência prática e do dia a dia. Eu acho que nenhum negócio sobrevive sem olhar atentamente para o que o cliente ou o que o parceiro precisa, né, sofre e conta conosco no dia a dia. Então, vocês nos ensinam muito todos os dias, podem ter certeza disso. A gente fica feliz de alguma forma contribuir para essa troca, né, para esse ensinamento que vocês nos dão com a devolução, né, de alguma qualidade técnica ali dentro dessa visão de parceria. Então, obrigado mais uma vez pelo aceite. É sempre um prazer. O Eduardo tem falado isso em todos os podcasts. Nós aqui, né, com o escritório, a partir do ano passado em BH, estamos muito felizes. E a nossa felicidade não é uma felicidade retórica, né? Ela é uma felicidade sentida. Por quê? Porque a gente tem certeza que aqui nós nos relacionamos com brilhantes profissionais de mercado, né? Vocês são, acreditem nisso, a gente convive no Brasil inteiro com vários profissionais e Belo Horizonte tem um nível técnico dentro das empresas estatais ou não, né, que realmente nos anima, porque quando você trabalha e do outro lado você tem alguém tão técnico que consiga discutir contigo as soluções e trazer melhoria ao teu produto, é porque aquilo valeu a pena. E tem valido muito a pena a relação com vocês, porque naquilo que a gente entrega, vocês devolvem e podem ter certeza que a gente já melhorou muita coisa na nossa produção em razão das sugestões de vocês. Então, obrigado mais uma vez pelo aceite. Para nós é um prazer estar aqui e obrigado mais uma vez pelo convite aqui para debater com vocês esse tema. Show! Bom, se você gostou do vídeo, clique no curtir ali, compartilhar, siga o nosso canal no YouTube. Até a próxima e um abraço a todos.